Dizem que alguns lugares não esquecem, que paredes guardam memórias e que certos objetos continuam funcionando muito depois de tudo ter acabado. Essa é a história de um elevador que nunca chegou ao seu destino. Tudo começou em um prédio antigo, daqueles que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Localizado em uma rua quase vazia, ele chamava atenção não pela beleza, mas pelo silêncio. Moradores evitavam falar sobre o lugar. Funcionários iam embora cedo e ninguém, absolutamente ninguém, usava o elevador antigo no fundo do corredor. Mas como toda lenda, alguém ignorou o aviso. O nome dele era Daniel. Novo no prédio, ele não conhecia as histórias. Achava exagero, coisa de gente supersticiosa. Na primeira noite, trabalhando até mais tarde, percebeu algo estranho. O elevador moderno estava em manutenção. Restava apenas o elevador antigo. As portas eram de metal envelhecido, com manchas escuras que pareciam dedos. O botão de chamada piscava sozinho, mesmo sem ninguém por perto. Daniel hesitou, mas o cansaço falou mais alto. Ele apertou o botão e o elevador respondeu. Um som metálico ecoou pelo corredor, como se algo estivesse acordando depois de muito tempo. As portas se abriram lentamente. Lá dentro, a luz piscava. O espelho estava rachado e o painel não tinha números comuns. Em vez disso, apenas símbolos estranhos. Mesmo assim, havia um botão iluminado. Um único botão. Sem pensar muito, ele entrou e apertou. As portas se fecharam. O elevador começou a subir. Primeiro normal, depois rápido demais. Os andares passavam sem parar. 1, 2, 3, 10, 20. Mas o prédio só tinha 12 andares. Daniel tentou apertar outros botões. Nada funcionava. O elevador não respondia. O ar ficou pesado. Então, ele percebeu algo no espelho. O reflexo não estava sincronizado. Enquanto ele respirava com medo, seu reflexo sorria. As luzes piscaram mais forte e o elevador parou. Um silêncio absoluto, um ding ecoou. As portas começaram a se abrir. Do outro lado não havia corredor, nem paredes, nem prédio. Apenas um lugar escuro, infinito. Como se o elevador tivesse parado em um espaço que não existia. E então ele ouviu sussurros, centenas de vozes falando ao mesmo tempo. Algumas pediam ajuda, outras chamavam pelo nome dele. Daniel tentou fechar as portas, mas o botão não respondia. Algo começou a se mover lá fora. Sombras se arrastando em direção à luz fraca do elevador. E então ele entendeu. Aquilo não era um andar, era um lugar entre o tempo. Um espaço onde tudo que entrou nunca saiu. Desesperado, ele apertou o botão novamente. O elevador tremeu.
portas fecharam com força e começou a descer. Rápido, violento, impossível. O corpo de Daniel foi jogado contra as paredes. As luzes apagaram e por alguns segundos só existiu o som da queda. Então, silêncio. Quando as portas se abriram novamente, ele estava no térreo, como se nada tivesse acontecido. O prédio estava vazio. O relógio marcava o mesmo horário de quando ele entrou. Nenhum segundo havia passado, mas Daniel não era mais o mesmo. Naquela noite, ele saiu correndo e nunca mais voltou. Dias depois, tentaram encontrar o elevador antigo, mas ele não estava mais lá. Nenhum registro, nenhuma planta, nenhuma evidência de que ele existiu. Apenas uma coisa ficou: relatos. Moradores começaram a dizer que às vezes, tarde da noite, um botão aparece em uma parede vazia, piscando, chamando. E aqueles que apertam desaparecem, sem deixar rastros. Alguns dizem que o elevador ainda existe, viajando entre momentos, entre realidades, coletando aqueles que entram sem saber. Outros acreditam que ele não leva você para outro lugar, mas para outro tempo, um tempo de onde ninguém retorna. E o mais assustador de tudo, há quem jure que se você entrar e olhar no espelho, vai ver que já não está sozinho. Porque algo